Na vida, sempre precisamos fazer escolhas. Algumas dessas decisões serão fáceis e previsíveis, enquanto outras requerem maior atenção, pois podem mudar completamente o caminho que iremos trilhar. Infelizmente, algumas mulheres não tomaram tanto cuidado ao escolherem se envolver com traficantes perigosos. Muitas dessas histórias terminaram de formas surpreendentemente horríveis, com corações partidos, prisões e até fatalidades. Será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké, hoje nós vamos ver mulheres que se envolveram com os traficantes errados. Então já vai deixando seu like, clica aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quem são essas mulheres que se envolveram com as pessoas erradas. A história de Cláudia Berenice Uchoa Félix, que no México era conhecida como a Imperatriz de Los Antrax e no resto do mundo como Kim Kardashian do crime organizado, é um exemplo de como o envolvimento com pessoas erradas pode levar a consequências terríveis. A mulher foi encontrada morta na cidade de Culiacán após uma noite de excessos. A causa da morte, segundo as autoridades, foi asfixia por broncoaspiração, resultado do consumo de álcool e outras substâncias ilícitas. Cláudia, que tinha 35 anos de idade, com formação em enfermagem e mãe de 3 filhos, levava uma vida limpa, sem qualquer envolvimento com crime. No entanto, tudo mudou quando ela começou a aparecer em fotos nas redes sociais, posando com armas de fogo e em carros de luxo. Foi aí que ela ganhou o apelido de Imperatriz de Los Antrax, o temido grupo de assassinos do cartel de Sinaloa, liderado por El Chapo Guzmán. Rumores diziam que Cláudia havia assumido a liderança do grupo após a prisão de José Rodríguez Arechiga, o El Chino Antrax. Outros boatos sugeriam que ela tinha um relacionamento com ele, mas o pai de seus filhos seria El Chavo Félix, um dos grandes do cartel. Em 2014, Cláudia, ao lado dos filhos e do irmão, leu uma carta em público negando todas as acusações e afirmando que sua vida estava em risco devido às calúnias, alegando não ter ligações com os traficantes e que não era a mulher das fotos que circulavam na internet. O jornal britânico The Telegraph não perdoou e descreveu Cláudia como uma sósia de Kim Kardashian com uma K-47 cor-de-rosa. As semelhanças físicas com a socialite americana trouxeram ainda mais fama para Cláudia. Na fatídica noite de sua morte, Cláudia estava em uma festa, depois foi para uma casa na ilha Musala, em Culiacán, com um jovem. Lá continuou a beber e a usar substâncias. Quando o acompanhante percebeu que ela não acordava, chamou a polícia, que a encontrou sem vida na cama. Cláudia teve a chance de trilhar uma vida mais digna, sem se envolver com traficantes, mas acabou tomando decisões erradas que cobraram um preço alto. Ela poderia estar viva até hoje, mas ao invés disso, ela teve um final prematuro e trágico. Mireia Moreno Carreon, conhecida como La Vero ou La Flaca, teve a vida marcada por escolhas erradas que a levaram a terríveis consequências. No dia 13 de setembro de 2011, a secretária de Marinha e Armada do México conseguiu prender Mireia, que na época era a chefe do cartel Los Zetas. Segundo as autoridades, Mireia assumiu a liderança do grupo após a prisão de Raul Garcia Rodrigues, o El Sureno, capturado pelas autoridades em agosto de 2011. No dia de sua captura também foi preso José de Jesus Molina, conhecido como Chuy ou Mr. Chip, que fornecia equipamentos de comunicação para o crime organizado e especialmente para El Sureno. A captura de Mireia aconteceu na colônia Santa Fé Oriente. Ela foi localizada graças à identificação de um veículo roubado em que estava. Durante uma abordagem de rotina, os oficiais a encontraram com um revólver, além de 100 doses de pó branco, aparentemente substâncias ilícitas, 2 pacotes de maconha e 6 telefones celulares.
Los Zetas, o cartel que Mireia liderava em San Nicolás, é um dos mais poderosos e violentos do México, envolvido em uma ampla gama de atividades criminosas, desde narcotráfico até terrorismo. Originalmente baseado em Tamaulipas e especialmente em Nuevo Laredo, Los Zetas rapidamente expandiu seu território para outros estados e até outros países, como os Estados Unidos, Guatemala e vários na América do Sul, Europa e Ásia. Essa expansão fez deles uma grande competição para o cartel de Sinaloa no tráfico internacional de drogas. No entanto, com o tempo, Los Zetas começou a se dividir e a perder influência. Mas, infelizmente, mesmo após a prisão de Mireia, ele continua ativo até os dias de hoje, causando terror pelo México. E quanto à ex-líder Mireia, os jornais não citaram mais seu nome. Acredita-se que ela continue presa devido aos seus crimes que cometeu. Karen Lisbeth Yepes Ortiz, também conhecida como La Senora, mais famosa por ser a irmã de José Antonio Yepes Ortiz El Marro, fundador do cartel de Santa Rosa de Lima, que foi preso em agosto de 2020. Após a captura de seu irmão, Karen assumiu a liderança do cartel, que então entrou em aliança com o grupo gerente Nueva Salazar para enfrentar o poderoso cartel de Jalisco Nueva Generación, o CJNG. Karen, uma mulher que poderia ter escolhido outro caminho, se envolveu nas atividades criminosas da família. Sob sua liderança, o cartel de Santa Rosa de Lima participou de sequestros, extorsões, tráfico, roubo e corrupção de autoridades. Segundo documentos da SEDENA, a Secretaria de Defesa Nacional Mexicana, Karen é considerada um dos principais alvos das autoridades de Guanajuato, tanto pela própria SEDENA quanto pela Procuradoria-Geral do Estado. Em janeiro de 2020, um grupo armado invadiu uma festa de casamento que acontecia na cidade de Celaya, matando o noivo e uma mulher que se dizia ser Karen Lisbeth. Esse evento chocou a comunidade, mas nem as autoridades ou os cartéis confirmaram a morte de Karen. Após a captura de El Marro, seu nome voltou a ser vinculado com crimes do Santa Rosa de Lima e gente Nueva Salazar. Em novembro de 2022, Karen foi apontada como a mandante do assassinato de um ex-comandante da polícia, junto com sua cunhada, seu pai e uma sobrinha em Tarimoro. Esse crime veio à tona após a captura de El Tiburon, que confessou ter cometido os homicídios a mando de Karen. Mais recente, no início do ano passado, o sobrinho de Karen, Luiz Antônio Yepes Cervantes El Monedas, foi preso pelas autoridades. Logo em seguida, houveram bloqueios e incêndios de veículos em 5 municípios atribuídos às ordens de Karen. Não dá para sabermos se Karen realmente morreu ou não naquela festa de casamento. É possível que ela tenha falecido e outra pessoa assumido seu posto no cartel de Santa Rosa de Lima, aproveitando para mascarar a própria identidade. No entanto, a verdade só será revelada quando a suposta Karen for capturada pelas autoridades mexicanas, algo que infelizmente ainda parece estar longe de acontecer. Virginia Vallejo Garcia, nascida em 26 de agosto de 1949 em Cartago, na Colômbia, é um nome muito famoso no país. Jornalista, escritora e apresentadora de TV. Virginia teve uma carreira de sucesso, mas uma escolha mudou tudo: seu envolvimento com Pablo Escobar, o famoso chefe do cartel de Medellín. Virginia, conhecida pela sua elegância e charme, entrevistou figuras importantes e se tornou famosa em programas de TV e rádio. Mas foi sua ligação com Escobar que a colocou sob os holofotes de maneira perigosa. Em janeiro de 83, ela entrevistou Escobar e pouco depois iniciou um relacionamento amoroso com ele, que durou 5 anos. Esse romance turbulento foi marcado por separações e recomeços, e Virginia testemunhou de perto a ascensão violenta de Escobar no mundo do narcotráfico. A vida ao lado de um criminoso tão poderoso teve um preço alto. Em
2006, para salvar sua vida, Virginia foi retirada da Colômbia pelas autoridades dos Estados Unidos. As ameaças contra sua segurança não pararam por aí. Em 2009, ela sobreviveu a um atentado enquanto ela dirigia ao consulado colombiano em Miami para testemunhar contra o ex-senador colombiano Alberto Santorfimio Botero. Apesar das suas decisões erradas como jornalista, Virginia não ficou calada. Em 2007, ela lançou o livro Amando a Pablo, Odiando a Escobar, onde ela narrava seu envolvimento com Escobar e denuncia os vínculos entre o narcotráfico e os políticos colombianos. Suas revelações ajudaram a expor a corrupção do país. Me dice que va a acabar con todo el que se le ponga por delante en su lucha contra la extradición y que va a cambiar las balas por la dinamita. Como decía Pablo, plata o plomo. Plata o plomo, pum pum. Em 2010, o governo dos Estados Unidos concedeu asilo político a Virginia. Apesar das adversidades, ela continuou sua carreira como escritora e colunista, vivendo nos Estados Unidos desde então. A escolha de Virginia Vallejo, ao se relacionar com um dos traficantes mais perigosos da história, resultou em consequências gravíssimas. No final das contas, ela precisou até mesmo fugir do seu próprio país e até hoje vive nos Estados Unidos, onde continua temendo por algum atentado contra si. Em um dos casos mais chocantes do mundo do crime, se encontra Angie San Clemente Valencia, ex-rainha da beleza colombiana, nascida em maio de 79. Angie caiu das passarelas direto para o submundo do crime ao se envolver com o tráfico de drogas. Em 2000, Angie venceu um concurso de beleza na Colômbia, mas perdeu o título 2 dias depois, pois descobriram que ela era casada. Depois disso, sua vida tomou um rumo inesperado e perigoso. Angie se envolveu com um poderoso barão das drogas mexicano, conhecido como o Monstro. Porém, após terminar com ele, decidiu formar seu próprio cartel. Angie recrutava outras modelos para atuarem como traficantes. Ela chamava suas cúmplices de anjos lindos e suspeitos, e pagava até $5.000 por viagem para transportar cocaína da Argentina para a Inglaterra, passando por Cancún. A operação de Angie começou a desmoronar em dezembro de 2009, quando uma jovem de 21 anos foi presa no aeroporto em Buenos Aires com uma mala contendo 55 quilos da droga. A detenção levou à investigação que resultou em mais 3 prisões e um mandato de captura para Angie. As autoridades acreditavam que ela ainda estava na Argentina, pois havia fugido de um hotel onde estava hospedada com seu cachorro. Em março de 2010, a Interpol emitiu um mandado internacional de prisão e finalmente, em maio de 2010, Angie foi capturada em Buenos Aires, em um albergue onde havia se registrado com um nome falso e pintado o cabelo de loiro para não ser reconhecida. Inicialmente, Angie foi presa no Centro Federal de Detenção de Mulheres, em Ezeiza, mas depois foi transferida para o Instituto Correcional de Mulheres da Unidade 3, devido a ataques violentos que sofreu na prisão. Ela cumpriu apenas metade da sua pena original de 6 anos e 8 meses, sendo deportada para a Colômbia em setembro de 2013 com uma proibição de retornar à Argentina. A dramática história de Angie San Clemente Valencia é um exemplo de como escolhas erradas, principalmente quando envolvem o mundo do crime, podem arruinar a vida de pessoas. Uma ex-rainha da beleza que tinha tudo para ser feliz, manchou sua reputação e dignidade para sempre. Marisha Lemos, também conhecido como La Patrona, se sobressaiu como uma das figuras mais perigosas do narcotráfico da Guatemala. Sua história foi marcada por fugas espetaculares da prisão, levando muitos a compará-la com o infame El Chapo. Considerada uma das traficantes mais perigosas e implacáveis da Guatemala, Marisha, juntamente com sua irmã Maíra, controlava o tráfico de drogas na fronteira com o El Salvador. Apelidada de La Patrona, Marisha
foi presa em 2014 por crimes de sequestro e assassinato. No entanto, sua fama cresceu devido às suas fugas da prisão, o que a rendeu o apelido de versão feminina de El Chapo Guzmán. El Chapo é conhecido como um dos mais poderosos narcotraficantes do México, fundador do cartel de Sinaloa. Sua primeira fuga ocorreu em maio de 2016, quando recebeu a ajuda de outros detentos que abriram um buraco na parede para ela escapar. Embora tenha sido recapturada horas depois, isso não a desencorajou. Em maio de 2017, apenas um ano depois, ela escapou novamente, dessa vez disfarçada com o uniforme da guarda. Mas a vida de Marisha não é tão glamurosa quanto parece. Em 2011, sua irmã Maíra foi assassinada em um ataque armado, e antes disso, em 2006, sua filha, que tinha apenas 17 anos, também faleceu durante outro ataque à família. Tudo ligado ao seu envolvimento com o mundo do crime. Atualmente, aos 42 anos, Marisha cumpre pena em confinamento solitário devido às suas tentativas de fuga. Griselda Blanco Restrepo, nascida na Colômbia em fevereiro de 43, tornou-se uma figura central no mundo do crime durante as décadas de 70 e 80. Conhecida como a madrinha do cartel de Medellín, ela deixou um legado de violência e tráfico de drogas que a levou a ser responsável por centenas de mortes. Desde muito jovem, Griselda já estava envolvida em atividades criminosas. Seu passado inclui episódios como tentativas de sequestro e roubo, antes mesmo de completar 13 anos de idade. Aos poucos, ela se envolveu com o tráfico, desenvolvendo rotas de transporte que se tornariam fundamentais para os cartéis colombianos. Griselda imigrou ilegalmente para os Estados Unidos na década de 70 e se estabeleceu em Nova York, onde ela expandiu seus negócios. Apesar de sua influência e riqueza, a vida de Griselda estava repleta de tragédias. Ela teve diversos relacionamentos marcados pela violência e pela morte, incluindo 2 maridos assassinados. Seus filhos também enfrentaram destinos sombrios, com alguns sendo mortos e outros acabando na prisão. Em 85, Griselda foi finalmente presa e condenada a 15 anos de prisão por tráfico de drogas. Mais tarde, ela enfrentou outras acusações, mas escapou de algumas devido a brechas legais. Sua vida chegou ao fim em 2012, quando foi assassinada a tiros em um açougue de Medellín, deixando para trás um rastro de devastação. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, falei, tchau.